E aí, bebês, tudo bem com vocês? Boa noite. Antes de mais nada, coloca aqui nos comentários de que cidade você está falando. É de Recife, é de Paulista, é de São Paulo, é do Rio de Janeiro? Coloca aí pra mim. Primeiro, vou dar uma dica pra vocês na aula de hoje. Pega uma água, pega um docinho, porque normalmente o pessoal não gosta quando ouve falar assim, bioquímica. Ai, Raquel, eu já não entendi a química sozinha. Imagina quando está associado com biologia. Então, pega uma água, respira fundo, vai respondendo aí no chat de onde você é, de que cidade, de que buraco você está falando, né? Vai se acalmando, sabe? Porque hoje a aula vai ser tensa. Mas eu fiquei sabendo que vocês tiveram as aulas anteriores com Vitória. E Vitória é um ser humano maravilhoso. Então, isso aqui vai ser fácil. Vai ser fácil demais. Então, respirou? Tá mais calmo? Bora lá, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as proteínas e as enzimas, que estão dentro do mesmo bloco. Eu acho que Vitória mostrou para vocês os 4 compostos orgânicos que a gente tem, né, compondo a vida. Então, bioquímica, quando a gente vai traduzir ao pé da letra, vem química da vida. Então, ela deve ter falado para vocês, por exemplo, dos carboidratos, dos lipídios, das proteínas e dos ácidos nucleicos. Pegou esse mapa mental aí? Simples, né? Eu quero ver qual vai ser o mapa mental mais bonito. E o mais bonito, vai lá no meu Instagram e no Instagram do Acelera também e me marca. Eu quero ver qual vai ser o mais bonito, que eu vou fazer uma competição valendo uma caixa de bombom. Mas assim, se você morar no interior de São Paulo, é difícil, né? Mas, enfim, vamos lá. Então, Vitória deve ter falado com você que os compostos que fazem parte da vida, os compostos orgânicos, claro, são 4. Carboidratos, lipídios, proteínas e os ácidos nucleicos. Também tem as vitaminas, mas vamos com calma. Então, carboidrato, lipídio, proteína e o ácido nucleico. Vitória, provavelmente, ou não sei qual foi o professor, deve ter falado para vocês que a unidade morfofuncional, a unidade que forma o carboidrato, é o monossacarídeo. O lipídio é um grupo um pouquinho diferente, mas ele tem lá a composição principal, que é o ácido graxo. Já a proteína vai ter o quê? O mesmo aminoácido. E é sobre ela que vamos falar hoje aqui nesta aula. Vamos falar também de ácidos nucleicos, vocês vão ver comigo também. Que moral. Mas, por agora, proteínas, beleza? Então, já pegou sua água? Já deu aquela respirada? Já, né? Já sintonizou com o espírito? Porque quando você vai para uma aula e diz assim, meu Deus, nessa aula eu não vou entender nada. Aí, realmente, você não vai entender nada. Então, já respirou? Já foi no banheiro, né? Pra não ficar durante a aula indo, saindo, perdendo o foco, já foi? Então, já tá aí tranquilinho, com a aguinha, com suquinho, com refrigerante, com hambúrguer, porque eu sei que que tem gente que gosta de assistir a aula comendo. Já fez tudo isso? Então, bora pra aula, né? Bora pra aula que agora o bicho pega. Então, hoje a gente vai falar das proteínas. O que são as proteínas, Raquel? O que são as proteínas? As proteínas nada mais são do que o composto mais abundante no nosso organismo. Então, ó, o teu cabelo, queratina, a tua pele, colágeno, a tua unha, queratina. Então, eu encontro proteína, se eu tiro a água, o que me sobra basicamente é proteína. Para vocês terem uma ideia, fizeram uma pesquisa, aproximadamente 30% do teu corpo é composto por proteína. E ela é tão importante que a tua célula tem um jeito de sintetizar, que aí a gente vai ver lá em histologia. Mas as proteínas, dentro desses 4 grupos, é um grupo mais importante que a gente tem. Então, dentro dos carboidratos, dentro dos lipídios, a proteína, dentro dos compostos orgânicos, é o grupo mais importante. E é o que tem mais possibilidade de aparecer no teu Enem. Mas, assim, a gente tirou aqui algumas questões, mas se você for parar, assim, pra ver em apostilas, bioquímica, tem uma carralhada de questões só sobre proteínas. Por quê? O que o Enem quer? Eu vou falar aqui alguns insights pra vocês. Porque o que ele quer? Ele quer que você pegue o conteúdo e saiba extrair ele algo pro teu dia a dia, pra tua realidade. Então aqui a gente vai falar sobre chapinha, sobre ovo, vai falar sobre vários insights pra tu ir sedento, sabe, querendo, marcando assim, ó. A letra A de amor, letra C de casa. E teve aula com quem? Comigo, nossa galera. É nóis, vamos lá. Então vamos lá, né? Compostos orgânicos, grupo funcional, as proteínas. As proteínas são um polímero, Raquel, o que é polímero? Não sei. Polímero é uma macromolécula constituída de unidades menores. Então é como se eu tivesse assim. Olha, presta atenção aqui nos meus pilotinhos.
eu tenho aqui uma unidade, 2 unidades, 3 unidades. Cada unidade está formando essa fileira aqui, né? Então, cada unidade e o todo seria a minha proteína. Então, a proteína é a macromolécula formada de unidades menores, beleza? Essa macromolécula também é conhecida como polímero. Então, olha pra cá. A proteína é um polímero, é uma macromolécula constituída de unidades menores que eu chamo de aminoácido. Então, olha pra cá pro meu piloto. Eu tenho uma unidade, 2 unidades, 3 unidades. Cada unidade seria meu aminoácido e os 3 juntos, ligadinhos, felizes e contentes, seriam a minha proteína, beleza? Obviamente que a coisa é muito mais complexa, mas só para você entender. Se alguém te perguntar, Raquel, o que é uma proteína? É um polímero constituído de unidades que eu chamo de aminoácido. Cada unidade tem um carbono central, um grupo amina, um grupo carboxila, um hidrogênio e um grupo R. Isso é fixo. Então, eu tenho, cada unidade vai ter um carbono central. Então, aqui no meio, a gente aprende lá na química que esse carbono faz 4 ligações, né? Então, tá aqui, ó, as ligações. Aí, uma ligação, grupo amina, NH2. Outra ligação, grupo carboxila, que é o carbono, OH, o grupo O, dupla O, carboxila, ácido carboxílico. O hidrogênio aqui sozinho e um grupo R. Notou o seguinte, eu tenho nessa molécula uma parte que é básica, o grupo amina, ele é básico, e o grupo carboxila, ácido carboxílico, ele é o quê? Ácido. Então, ele é uma molécula que tem tanto a parte básica como a parte ácida. A gente chama isso na biologia molécula anfotérica. Uma dica. Sempre que tu vê alguma palavra anfíbio, o sapo vive metade da vida na água e a outra metade na terra. Então, ele tem uma dupla vida, né? Anfotérica, uma molécula anfotérica, tem tanto uma porção que é básica como uma porção que é ácida. Show! Pega isso pra tua vida, se tu pegar esses sufixos, esses prefixos, esses titeios, qualquer, fica fácil de tu entender na prova o que é que aquilo quer dizer. Beleza? Então, molécula anfotérica, tem tanto a parte básica como a parte ácida. Mas tu notou que o aminoácido tem um grupozinho que é o grupo R. Que grupo R é esse aqui? Este grupo R, ele é o que varia. Pode ser um hidrogênio, pode ser um carbono, pode ser um fósforo, pode ser qualquer coisa. Pode ser um ácido sulfídrico, pode ser qualquer coisa. Olha pra cá pra essa imagem. Olha pra essa imagem aqui, belíssima. Então, nota que é sempre um padrão. O carbono central, ligado a um grupamento amina, NH3, aqui é porque ele perdeu uma molécula, mas não difere, NH3, o ácido carboxílico, o hidrogênio e aqui embaixo o grupo R amarelinho. Nota que os amarelos é justamente as variações, que é o grupo R. E essas variações compreendem tipos de aminoácidos diferentes. Se tu der um zoom aí na tua tela, tu vai perceber. Eu tenho um carbono central fazendo 4 ligações. O grupo amina, ácido carboxílico, o hidrogênio e aqui o grupo R, que nesse caso aqui, ó, é o CH3. Que nesse caso aqui é o hidrogênio. Que nesse caso aqui é essa outra molécula. Esse é o grupo que varia. E aí, se ele varia, eu posso ter tipos de aminoácidos diferentes. Aí tu pergunta, Raquel, quantos aminoácidos eu tenho? Meu professor de biologia lá disse que tinha 20. Aminoácido, a gente tem mais de 300. Só que só 20 aminoácidos conseguem formar proteína. Então, por isso que o professor lá, ele não está errado. Ele não está errado. Só 20 é a população de aminoácidos que conseguem formar uma proteína. O resto fica só no aminoácido mesmo. Beleza? Então, de novo, cada aminoácido vai ter o carbono central, grupo amina, carboxílico, hidrogênio e o grupo R que vai conferir tipos de aminoácidos. Também eu vou ter glicina, alanina, valina, leucina, prolina, metionina, um monte de ina, por aí, beleza? E 20 conseguem formar proteínas. Aí, tu faz outra pergunta, Raquel, eu, ser humaninho aqui, animal, consigo produzir todos os aminoácidos necessários?
tu consegue produzir uma parte, mas tu não consegue produzir o resto. E onde é que eu vou obter o outro resto? Através da tua alimentação. Já a planta, eu sempre costumo brincar que na outra encarnação eu quero vir planta. Porque a planta é um ser vivo que ela não precisa de ninguém. Ninguém. Ela produz o próprio alimento através da fotossíntese. Pega lá o sol e consegue produzir a glicose. E ela também consegue produzir todos os aminoácidos necessários. Então, na outra encarnação, pra que eu vou querer estudar, trabalhar, ganhar dinheiro? Não, vou querer não sei o quê. Uma planta que quer só lá podar na luz do sol, produzir o alimento, se reproduzir e morrer. E nem morre, né? Porque a vida da planta, tem uma planta aí, 150 anos, 200 anos, e ainda continua viva. Então, na próxima, anota aí, na próxima encarnação eu venho uma planta. Então, as plantas conseguem produzir todos os aminoácidos, esse sufixo aqui, A, vem de aminoácido, enquanto a gente consegue produzir uma parte, enquanto a outra parte, não. Beleza? Olha pra cá o seguinte. A gente, enquanto animal, a gente consegue produzir apenas 7, e os que a gente consegue produzir, a gente chama de aminoácidos naturais. Isso varia muito. Tem autor que diz que é 8, tem outro autor que diz que é 9. Eu coloquei aqui 7, mas bota na tua cabeça. Os aminoácidos que o teu corpo consegue produzir, aminoácidos naturais. Aqueles que eu consigo obter comendo o hambúrguer da McDonald's, aminoácidos essenciais. Beleza? Então aquela carne que tem lá papelão, mas também deve ter proteína. Aminoácidos essenciais, é aquelas proteínas que eu consigo, que eu preciso obter através da alimentação. Beleza? Tranquilo? Eu não sei se... Aí, já no Enem, inclusive, já caiu uma questão parecida só por esse tema. Eu vou colocar aqui pra vocês agora. Vamos lá. Na década de 40, na região centro-oeste, produtores rurais cujos bois, porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida. Então, bois, porcos, aves e cabras. Se eu me alimento do boi, o boi é predominantemente proteína, né? A carne do boi é predominantemente proteína. Ele fala no texto que bois, porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida. E eles fizeram uma promessa que consistiu em não comer carne e derivados até que a peste fosse debelada. Se eu não como carne, eu vou ter que arrumar uma outra fonte de quê? De proteína. Isso é muito óbvio. Aí, olha no final. Para suprir o déficit nutricional a que os produtos rurais submeteram durante o período da promessa, foi importante eles terem consumido alimentos ricos em quê? Opa! Em proteína. E a proteína é rica em quê? Em aminoácido. E qual é o que eles precisam consumir? Os essenciais ou os naturais? Os essenciais. Portanto, letra D de dado. Só em você saber esse pequeno detalhes. Beleza? Tem uma outra questão que eu coloquei aqui, que foi uma questão capciosa do Enem. Foi um negócio que eu vou ler com vocês aqui e vocês vão ver que se vocês tivessem, antes de assistir essa aula, você ia dizer, Raquel, pelo amor de Deus, o que é isso? Vamos lá. Recentemente, um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato. Nitrato. O que é nitrato mesmo? Vou colocar até aqui no quadro. O que é nitrato mesmo? NO3. Tem aqui, ó, nitrogênio, né? Anota esse detalhe. Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingirem as estimativas para as próximas décadas. Nesse contexto, a qualidade nutricional do grão do trigo será modificada primariamente pela redução de... Aí, esta hora, se você estivesse fazendo o Enem, você estaria assim, ó. O que é que tem a ver planta, dióxido de carbono com celulose? Mas preste atenção, ele está querendo me dizer que houve-se uma redução de nitrato. Show. Nitrato é NO3. A planta pega o nitrato para conseguir produzir o quê? Seus aminoácidos, que vão formar o quê? As proteínas. Portanto, letra A, amido, me poupe. Frutose, lipídio, celulose, letra E, proteína. Então, nitrato, nitrogênio. Para que a planta quer nitrogênio? Para conseguir formar seus aminoácidos. E os aminoácidos vão formar o quê?
as proteínas, beleza? Então, é importante que você saiba. Então, nesse primeiro momento, o que foi que a gente aprendeu? A gente aprendeu que as proteínas é um polímero constituído de aminoácidos. A gente aprendeu que os aminoácidos variam quanto ao grupo R. E aí eu posso ter tipos de aminoácido. A planta consegue produzir todo mundo? Consegue produzir todos os aminoácidos. Mas você, meu fulaninho que tá em Curitiba, não consegue. Então, eu consigo produzir uma parte de aminoácidos naturais, enquanto o resto eu tenho que produzir, tenho que ir atrás através da minha alimentação. Beleza? Vamos lá, né? Só que os aminoácidos, eles não vão viver sozinhos, obviamente. Obviamente, eles não vão conseguir viver sozinhos, né? Então, o aminoácido vai se atrair fortemente por outro aminoácido, e assim sucessivamente, já diria o velho poeta. Olha pra cá pro quadro agora, que eu fiz um esquema aqui bem bonitinho pra você. Vamos lá, né? Então, aqui eu coloquei 2 aminoácidos, tá? Então, mais uma vez, repetindo, tá? Eu tenho um carbono central em ambos, tá? Esse carbono faz 4 ligações, onde eu vou ter o grupamento amina. No slide estava NH3-, mas não se preocupem, se a forma ionizada deles não vai contribuir, não vai afetar em nada que a gente viu até aqui. Então, a gente vai ter o grupamento amina, o hidrogênio e o ácido carboxílico, né? C-O-H. E aqui é o grupo R, que aqui eu coloquei como sendo hidrogênio, mas saiba que isso aqui é o meu grupo R. É o grupo variável, que pode ser um ácido, um básico, pode ser qualquer coisa. Do outro lado, eu tenho outro aminoácido, só que eu coloquei numa constituição diferente. NH2, só que aqui eu desmembrei a molécula. Em vez de eu colocar NH2, eu coloquei o hidrogênio e o nitrogênio e os 2 hidrogênios, um em cima e um embaixo. Carbono central, hidrogênio, o ácido carboxílico e aqui o grupo R. Show! Raquel, tu falou agora que eles não gostam de viver sozinhos, né? Então, como é que eles vão se ligar? Eles vão se ligar o ácido carboxílico de uma molécula com o grupo amina da outra molécula. E eles vão se aproximar, eles vão se unir, eles vão se atrair, né? Entre si numa força quase que magnética, tipo você e o seu namorado, quando se encontram. Que vocês, né, querem ficar juntos e se abraçar numa força completamente magnética. Mesma coisa. Então, eles vão se atrair. E a parte que vai se ligar é o OH da carboxila com um dos hidrogênios do grupo amina. Opa, tu conhece essa molécula aqui, né? Então, eles se unem a partir do ácido carboxílico de um aminoácido e o grupo amina do outro. As partes que se ligam é o OH, a hidroxila, e o hidrogênio. Opa, 2 hidrogênios. 2 hidrogênios com um oxigênio. O que é isso? Água, né? É água. Essa molécula de água se liga a partir dela, mas essa molécula de água ela vai embora. Significa dizer o quê, Raquel? Que eu tenho uma síntese, eu vou ligar 2 molequinhas, perdendo uma molécula de água. Então, eu vou formar algo. Síntese, perdendo uma molécula de água. Desidratei. Como é que vai ficar essa molécula aqui, Raquel? Olha só pra cá. O hidrogênio que permanece, o carbono central, o hidrogênio, vou colocar aqui apertadinho, deixa eu apagar aqui só pra ficar. H2O, o hidrogênio que sobrou, o grupo carboxila, do outro lado, OH, e aqui o meu grupo R. Na química, esse grupo funcional aqui que restou, por isso que fica NH3, né? Por isso que nas imagens vocês viram assim, né? NH3 menos, porque perdeu um átomo. Mas enfim, não precisa se ater a isso não. Esse grupo funcional aqui que acabou se formando, a gente chama de amida. Se vocês já viram na química ou não viram. Mas teve uma questão de química que só de você saber esse detalhe aqui, você mataria a questão. Não precisa nem saber a química, só da biologia. Beleza? Então, de novo, para eu formar uma molécula, eu vou unir 2 aminoácidos, eu vou perder uma molécula de água. Então, eu formo perdendo. Síntese por desidratação. Beleza? E o composto que resta, né, que forma, é um grupo funcional que eu chamo de grupo
amida. Raquel, como é que eu chamo esse composto aqui unido por 2 aminoácidos? Dipeptídeo. Faz sentido, né? Dipeptídeo. Aí vamos lá. Eu tenho 2 aminoácidos e perdi quantas moléculas de água? 1. Se eu tivesse 3 aminoácidos aqui, 3 aminoácidos, eu ia perder quantos? 2. Se eu tivesse 4, se eu tivesse 4 aminoácidos, quantos? 3. Tu reparou no detalhe? A quantidade de aminoácidos, eu vou subtrair por quanto? 1, para saber quantas moléculas de água foram perdidas. Beleza? Só um detalhe. Então, 2 aminoácidos, perdeu 1 água. 3, perdi 2 águas. 4, perdi 3. 5, perdi 4. Se eu tivesse, por um acaso, nesse quadro aqui, 100 aminoácidos, quantas moléculas de água eu teria perdido? Respondi no chat. Dá um ponto para vocês responderem aqui. 100 aminoácidos, quantas moléculas de água eu teria perdido? 99, né, gente? Essa subtrai a quantidade de aminoácidos menos 1. Beleza? Show! Raquel, então se eu tiver de 2 até 10 aminoácidos ligados, eu tenho um oligopeptídeo. Vou botar aqui pro meu slide. Se eu tiver, assim, de 2 a 10 aminoácidos, oligo. Presta atenção no outro detalhe. Oligo, esse sufixo oligo, vem de poucos. Então, quando eu tenho poucos aminoácidos ligados, oligo. Se eu tiver, a partir de 10 aminoácidos até 49, um polipeptídeo. Então, uma proteína, Raquel, uma proteína é um polipeptídeo? É sim. Porque ela tem acima de 10 aminoácidos. Só que a gente tem, a partir de 50, a gente tem um número exato para determinar uma proteína. A partir de 50 é que eu tenho uma proteína. Aí eu faço uma pergunta. A proteína é uma molécula grande ou pequena? Grandíssima, grandérrima. E a gente coloca o mínimo de 50, mas as proteínas têm para 50, para 100, 150. Aí eu te faço uma outra pergunta. Normalmente quando a gente compra aqueles, para muitas meninas, quando a gente compra aqueles creminhos de skincare, tem se dizendo colágeno, né? Vai passar aqui na tua pele e vai te rejuvenescer. O colágeno é uma proteína que a gente acabou de ver com uma molécula grande, enorme, grandíssima. Tu acha mesmo que ela vai entrar pelos poros da tua pele? Não vão, né, gente? A melhor maneira de se consumir proteína é pela via oral, não é pela via por osmose pela pele. Não acontece isso. Beleza? Então, só pra tu ficar tendo aí esses creminhos. Biologia também é cultura, gente. Biologia também é cultura. Então, aminoácido com aminoácido, perdi uma molécula de água. Se eu tiver de 2 a 10 aminoácidos, oligopeptídeo, acima de 10 até 49, polipeptídeo. É correto dizer que toda proteína é um polipeptídeo? Sim. Mas nem todo polipeptídeo é uma proteína, porque proteína mesmo só é a partir de 50. Show! Tranquilo? Coloca aí no chat se tá tudo tranquilo, se tudo beleza até aqui. Se a professora não falou muito rápido, né? Porque às vezes eu me empolgo falando, mas eu acho que hoje eu acertei o tom. Beleza? Porque eu vou dar aula pra vocês, é por isso que eu estou, né? Acertei o tom. Tô com a áurea. Legal. Beleza? Então, a partir de 50, eu tenho, enfim, uma proteína. Beleza? As proteínas podem ser classificadas proteínas simples ou conjugadas. Quando eu só tenho aminoácido, proteína simples. Quando eu tenho uma proteína associada a uma outra molécula, por exemplo, uma glicose, um lipídio, já ouviram falar do LDL? O LDL é uma lipoproteína. É um lipídio associado a uma proteína. Glicoproteína, uma glicose associada a uma proteína. Beleza? Não, ia falar outra coisa aqui, mas abafa. Então, quando eu tenho a proteína associada a uma outra molécula, a um outro lipídio, uma outra glicose, a proteína é conjugada. Quando só tem um aminoácido, a proteína simples. Beleza? Show. Isso aqui é facinho, né? Não tem muito. A gente também pode classificar a proteína de acordo com a sua estrutura. A gente costuma classificar, eu costumo falar isso aqui. Deixa eu falar aqui rapidinho. Nem podia fazer isso, mas. Vamos. Normalmente o professor costuma fazer isso com
aqueles telefones, não sei se você, a geração de vocês já viu aqueles telefones com fio, né, que a gente ligava de uma casa pra outra, não sei se vocês já viram, né, mas que tem aquele cabo todo enroladinho. Pois é, existiu, viu? Não, nem sempre existiu só o celular, só pra deixar claro pra vocês. Mas como na falta de um gancho de telefone, de um cabo de telefone, vamos fazer no fone, tá? Quando os aminoácidos, eles se dispõem de maneira linear, um aminoácido em fileirinha um do outro. Então, bonitinho. Então, vamos dizer que cada pedacinho aqui é um aminoácido, que eles se ligam de maneira linear. Isso aqui é a estrutura primária da proteína. Quando ela já começa a se enrolar, né? A se enrolar entre si, perceba o seguinte, aqui eu tenho pequenas ondas, né? Tá se enrolando de uma maneira helicoidal. Eu chamo essa estrutura aqui de estrutura secundária. Quando já começa dando volta, não vou quebrar o fone, não vou quebrar. Quando já começa dando volta, eu chamo isso aqui de estrutura terciária. Se eu tivesse 2 estruturas terciárias ligadas, 3 estruturas terciárias ligadas, 4, eu tenho estrutura quaternária. Então, só, ó a mágica. Estrutura linear, os aminoácidos dispostos de maneira linear. Quando eles se dispõem, formando uma espécie de hélice, né? Eu chamo isso aqui de estrutura secundária. Quando eles já começam a se englobar, se embolar, estrutura terciária. E quando eu tenho um conjunto de 4 terciárias, quaternária. Olha só que lindo. Então, aminoácidos dispostos de maneira linear, estrutura primária. Eles dando volta, estrutura secundária, terciária e quaternária. Quaternária é o conjunto de várias terciárias juntos. Beleza? Fácil, né? Acho que com o foninho ficou fácil. Acho que com o foninho ficou fácil, né? Ficou fácil. Falando sério, ficou fácil. Tranquilo? Então, normalmente, por exemplo, a hemoglobina é um tipo de proteína de transporte. Ela é desse jeitinho aqui, ó. Ela tem 4 terciárias ligadas e ela ainda se liga a um grupo ferro, que é esse grupo ferro que vai se ligar ao oxigênio e vai fazer o transporte do oxigênio pelo sangue. Beleza? Então, para vocês verem que a proteína, ela não é só um rostinho bonito. Ela não fica só assim. Quem determina essas estruturas é o tipo de ligação que os aminoácidos fazem entre si. Porque quando a proteína começa a ficar grande demais, os grupos R, eles vão se ligando entre si. Aí dão essas voltas, né, de forma de hélice, fórmula globular. E isso determina não só a função, como a forma da proteína. Qual a função que ela vai desempenhar no teu corpo. Se é estrutural, se é de defesa, se é de transporte, enfim. Beleza? Raquel, sempre a proteína ela fica aglomerada desse modo? Não. Essas ligações elas podem quebrar. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Normalmente as meninas que dão chapinha por muito tempo, né? Vocês repararam que conforme vocês dão chapinha no cabelo, o cabelo vai mudando de forma. Então, se tu tinha um cabelo muito cacheado, tu deu chapinha, tu deu progressivo, tu deu uma série de outras químicas, tu percebe que teu cabelo ele muda a naturalidade, a forma. Ele vai ficando cada vez mais alisado. Ele mudou a forma, o teu cabelo mudou a forma. Aí, Raquel, agora eu vou ser cacheada. Aí o que tu tem que fazer para ser cacheada? Cortar aquela parte que sofreu o dano para poder, naturalmente, né, teu cabelo nascer novamente. Por que aconteceu isso? Porque eu não entendo, Raquel. Quimicamente, foi o que aconteceu ali. Quimicamente, o teu cabelo não é célula, não é nada. O teu cabelo, ele é uma proteína. Queratina. Apresentei-vos queratina. E essa queratina, como vocês bem viram, ela tem uma forma. Ela pode ser mais cacheadinha, mais lisinha, mais onduladinha, mas ela tem uma forma. Quando tu passa chapinha o tempo todo, 3 vezes por dia, 7 vezes por semana, tu tá colocando em cima do teu cabelo uma fonte de calor, uma temperatura alta. E essa temperatura pode romper as ligações da queratina, fazendo com que ela mude a forma.
Isso vai ser detectado quando tu passar a mão no teu cabelo e perceber que a textura tá diferente. Que tu tem que cada vez mais fazer química. Quer ver outro exemplo mais fácil? O ovo. O ovo. Quando a gente coloca o ovo lá para fritar, o ovo não tem só proteína, mas ele é predominantemente uma proteína que eu chamo de albumina. Quando tu coloca o ovo na frigideira, ele tá como? Líquido. Quando tu acende lá o fogo, depois de um tempo ele fica como? Sólido. O que aconteceu ali? Tu ligou o fogo, acendeu uma fonte de calor. Joia. Conforme o tempo foi passando, essa fonte de calor foi destruindo as ligações quaternárias, secundárias da proteína. Perdeu a forma. O ovo passou de uma estrutura sólida, de uma estrutura líquida para uma estrutura sólida. Sacou? Fácil, né? Esse processo de mudança da temperatura, como é que eu chamo? Desnaturação. Meu cabelo mudou a textura, Raquel. Tua queratina desnaturou, ela abriu, ela quebrou as ligações. O meu ovo ficou sólido. Foi o que aconteceu ali? Desnaturação. Então, a proteína que tinha essa estrutura aqui meio amarrotada, tridimensional, rompeu as ligações, ficando desnaturada. Detalhe, tá? Normalmente, a desnaturação vai romper essas ligações meio superficiais. Então, aqui, ó, para formar a secundária, eu tenho alfa-hélice, que fica meio liquidal. Aqui eu tenho essas meio, né, superficiais da molécula. Normalmente a desnaturação quebra essas ligações meio superficiais. A ligação mesmo entre um aminoácido e outro, ali não quebra não. Até porque se quebrasse, não tinha proteína ali, né? Tem que ter água. Beleza? Então aquela ligação linear entre os aminoácidos não chega a ser rompida, mas as ligações superficiais que fazem com que a proteína dê voltas e mais voltas, essas sim, elas acabam sofrendo um processo de desnaturação. Beleza? Tranquilo, né? Então, a proteína, ela perde o arranjo. E se ela perde esse arranjo, ela perde a forma e ela também pode perder a função. Beleza? Existem dois fatores que podem alterar, que podem desnaturar uma proteína. A temperatura e o pH. Não é a tua escova progressiva à base de ácido. pH. Escova progressiva. Essas químicas, normalmente, elas vão alterar o pH, que pode desarranjar essa estrutura tridimensional, esse arranjo, essa bagunça da proteína. Mas, de novo, não chega a romper os aminoácidos, até porque se romper os aminoácidos, o cabelo quebra, né? Não existe mais ali. Beleza? Fácil, né? Acho que foi fácil. Foi fácil. Raquel, tu falou tanto, mas tanto. Falasse de colágeno, falasse de hemoglobina, falasse de queratina. Quais são as funções que as proteínas podem obter? Um monte. Se tem um monte de aminoácido, eu posso ter inúmeras proteínas. E essas proteínas podem desempenhar inúmeras funções. Estrutural, hormonal, defesa, transporte, impermeabilizante, coagulação sanguínea, contração muscular. Posso citar algumas aqui para vocês, tá? Exemplo de proteína estrutural. Colágeno, pele, vaso sanguíneo. Queratina. Contração muscular, actina e miosina. Coagulação sanguínea, trombina, impermeabilizante, para a queratina também impermeabilizante, transporte, hemoglobina, defesa, imunoglobulina, tem que falar devagar porque isso aqui, imunoglobulina, hormonal, o próprio TSH é um hormônio, vocês vão ver mais na frente, é um hormônio proteico. Então, eu tenho proteína fazendo uma ruma de função. Mas um monte de função. Eu tenho proteína pra tudo. Raquel, eu não vi tu falando de proteína enzimática. De função enzimática. Por que tu não falou? Que é o nosso próximo time. Só pra fechar a aula de hoje. Vou beber uma água aqui. Só. Eu tô falando até bem hoje. Tô abismada, porque normalmente meus alunos, os professores falam muito rápido, parece, mas eu tô bem porque eu vim dar aula pra vocês, é por isso que eu vim abençoada pelo Espírito Santo de Deus. Uma das funções que as proteínas podem exercer são as funções, é a função de enzima. Último 10 minutinhos da aula vai ser só sobre isso, tá? Vamos lá. Enzimas, uma classe especial de proteínas que merece a total atenção, mas a total atenção. As enzimas, toda proteína,
ela pode ser uma enzima, ela pode desempenhar a função de enzima, mas nem toda enzima vai ser uma proteína. Eu tenho um grupozinho que é ribonucleoproteínas, eu não me recordo o nome agora, por favor, não me apedrejem. Mas tem um tipo específico de enzima que é a base de RNA. Então, ribosima, lembra? Às vezes dá tic-tac aqui, fica entra em seu curto-circuito. Mas existe um tipo de enzimas que é um grupo menor, né? Que tem a base de RNA. Mas, de novo, toda proteína, ela pode desempenhar a função de enzima. Ela pode ser uma enzima. Mas nem toda enzima é uma proteína, beleza? Obviamente, a maioria das enzimas, elas são de origem proteica. Por que eu tô falando isso? Porque tem questão que é maldosa. Que eu gosto de dizer assim, ó. As enzimas são exclusivamente proteicas. Exclusivamente, apenas, somente. São palavras que o carinha lá, quando fez a questão, é para você... Vou marcar, para matar metade da população. Mas você, que é aluno nosso, exclusivamente, somente... Não, já tá errado, né? Então, a maioria, mas não é todo mundo, porque biologia sempre tem exceção, porque biologia é... Né? Para que serve uma enzima, Raquel? A enzima serve para acelerar as reações químicas. Eu acho que eu consigo escrever aqui. Deixa eu apagar aqui. Ai, meu Deus. Vamos lá. Só rapidinho aqui. Vamos lá. A gente sabe que tudo no nosso organismo, na verdade, que tudo que acontece dentro do nosso corpo é uma reação química. Por exemplo, eu comi um pão na McDonald's. O pão tem amido. Esse amido precisa ser quebrado em glicose. Essa reação tem uma reação química. Joia. Eu tenho aqui, ó, lipídio. Lipídio é uma molécula grande que vai precisar ser quebrada em moléculas menores que chamam de ácido graxo. Até porque para entrar dentro da célula. Eu tenho aqui, sei lá, para acontecer a respiração celular, eu preciso de alguma coisa para acelerar essas reações aqui. Quem é que vai acelerar as reações químicas? As enzimas, beleza? Então, a enzima ela vai acelerar a quebra do amido em glicose. A enzima vai acelerar a quebra do lipídio em ácido graxo. A enzima pode acelerar a quebra da proteína em aminoácido. Também pode formar. Então, as reações químicas, todas elas que acontecem dentro do nosso corpo, elas acontecem por intermédio das enzimas, beleza? Elas aceleram as reações químicas. Porque imagina, a respiração celular, quando o oxigênio entra na minha célula, a glicose, o oxigênio vai passar por uma série de reação química para poder produzir energia. Imagina se fosse uma reação química natural. A lenteza que seria, a demora que seria. Então, a enzima serve para acelerar, para obter mais rápido o produto. Beleza? Então, as enzimas elas servem para acelerar as reações químicas. A gente chama as enzimas de biocatalisadoras. Catálise é rápido. E bio é porque acontece no nosso corpo. Então, biocatalisadoras, anota esse nome, tá? Biocatalisadoras de reações químicas. Elas vão acelerar as reações. Elas vão fazer com que elas aconteçam de maneira rápida. Beleza? As enzimas, elas servem para acelerar, por isso elas são biocatalisadoras, para acelerar, para dar mais rápido, para ser mais rápido. Beleza? As enzimas são altamente específicas. A enzima que se liga ao amido para transformar em glicose é específica ao amido. A de lipídio não vai se ligar ao amido porque ele não junta. Estão vendo aí o gifzinho bonitinho? Ó? A enzima se liga exclusivamente ao substrato. Que substrato é esse, Raquel? O amido, o lipídio, lá, o ar da respiração celular. Então, esse substrato, ele se liga exclusivamente no enzima X. É como a enzima, aquele homem que ele é fiel, aquele
é para mim, meu coração é seu. Elas são, não existe traição. O papo da enzima não existe. Elas são altamente específicas. Elas também não se gastam em reações químicas. O que significa dizer? A enzima que quebra o amido, quebrou o amido em glicose, já está pronto para outra. Se chegar outro amido para ser quebrado, ela já está pronta para fazer nova reação. Beleza? Não há gasto, elas não se gastam em reações químicas. Elas atuam em pequenas quantidades, eu não preciso ter um monte de enzima para poder o negócio acontecer, não preciso. Elas são termoláveis. Raquel, pensa comigo. A enzima é uma proteína, deixa eu chegar até aqui para cá. A enzima é uma proteína. Se a proteína ela sofre desnaturação por temperatura e pH, por que seria diferente para as enzimas? Não seria. Então, esse termo termoláveis, lábil vem de sensível à temperatura. Elas também são sensíveis à variação do pH. É óbvio, a gente acabou de ver que as proteínas elas podem desnaturar, perder a forma. E eu também lembro que eu falei para vocês que se elas perdem a forma, elas podem perder o quê? A função. Então, se uma enzima perdeu a forma bonitinha aqui de se encaixar no substrato, ela vai conseguir desempenhar a função dela? Não vai. Isso pode ser por temperatura ou por pH. Apresentam a reversibilidade de ação. Raquel, pelo amor de Deus. O amido não quebra a glicose? Joia. Mas a glicose também pode se unir formando o amido. Não é isso? Então a enzima ela pode atuar tanto quebrando o amido como formando o amido. Apresenta dupla ação. Beleza? E a maioria das reações no nosso corpo ocorrem só no meio aquoso. São as reações de hidrólise. Beleza? Beleza? Normalmente a enzima ela se liga ao substrato no modelo chave fechadura, que é esse modelinho aqui, ó. Elas são altamente específicas uma à outra. Como é que a gente chama as enzimas, Raquel? Presta atenção que aqui eu coloquei errado, porque eu dei uma bugada aqui. Tu vai pegar o prefixo do substrato. Então, por exemplo, a enzima que quebra o amido. Vai pegar ame e unir com ase. Então, a enzima que quebra o amido, amilase. Olha pra cá. Eu tenho o ame, que vem de amido, e o ase, que é pra dizer que é a enzima que quebra o amido. Lipase. Eu tenho lip, que vem de lipídio, e o ase, que é pra dizer que é o lipídio que quebra a enzima. Lactase. Lacte, leite. Ase é porque é a enzima que quebra o leite. Maltase, malte. É porque ase é porque é a enzima que quebra o malte. Cerveja, duplo malte. Protease. Prote, que é o sufixo climoproteína, né? Ase é porque é a enzima que quebra proteína. Beleza? Normalmente é assim. Como é que eu vou chamar uma enzima, Raquel? Eu pego o sufixo, o prefixo. Aula de português aqui passou longe. O prefixo do substrato mais o sufixo ase. De novo, só até tapar aqui o slide. Tu vai pegar o prefixo do substrato junto com o sufixo ase. Amilase, lipase, protease. Beleza? Tem algumas exceções, mas a gente vai saber isso lá na frente, tá? Eu só coloquei aqui, ó. Pepsina, tripsina, pitialina são exemplos que fogem à regra, que a gente vê isso com mais calma lá em sistema digestório. Beleza? Mas por aqui é o suficiente. Raquel, tu falou um negócio que eu fiquei aqui encucada. Fiquei aqui pensando. E, Raquel, se metade do meu corpo, se 30% do meu corpo é proteína, e as proteínas, elas, quando elas estão sob alta temperatura, ou baixa temperatura também serve, elas podem desnaturar. Então é por isso que o meu corpo demora a variar a temperatura e eu ter febre? Exatamente por isso. Porque pensa comigo, se o teu corpo subir a temperatura, eu vou ter várias enzimas, várias proteínas vão perder a forma por desnaturação. E se elas perdem a forma, elas podem perder a função. Elas deixam de acontecer, deixam de existir. Então, e se, por exemplo, uma enzima deixa de captar a glicose para poder produzir energia? Tua célula morre. Se isso for em macro,
eu posso ter consequências gravíssimas, beleza? Então é por isso que normalmente a febre não é uma doença, mas é um indicativo que tem uma coisa de errado para tu se ater. Bicha, te liga aí, que tem uma coisa errada aqui, tem uma coisa que não tá funcionando tão bem. Uma infecção, uma coisa do tipo. Mas é um aviso de que algo está acontecendo errado. Tanto é que normalmente não dura muito. E se dura muito, a pessoa pode ter convulsão, pode ter uma série de outros problemas gravíssimos. Por quê? As enzimas, elas desempenham boa parte das funções que você precisa para viver. E se elas perderem a forma por qualquer outro motivo? Perde a função e pode ter alguns probleminhas, beleza? Então, eu tenho a atividade enzimática, né? Ela é atingida por temperatura, por pH, tal como a proteína, e também por concentração de substrato. Se eu tiver mais substrato do que a quantidade de enzimas X adequada, por exemplo, se eu tiver X substrato, não, detalhe, se eu tiver 4X substrato para X de enzima, eu vou ter uma atividade reduzida, né? Porque eu tenho mais substrato para pouca enzima. Beleza? Beleza. Acho que foi facinho, né? Vamos fazer uma questão aqui só pra gente se despedir com classe, com estilo. Inclusive é uma sobre febre. A febre alta pode causar sérios danos ao organismo, pois a temperatura ótima de funcionamento para a maioria das enzimas humanas encontra-se entre 35 e 40 graus, que é justamente aquele limiar, né? Que o teu organismo funciona legal. É correto afirmar que a febre acima de 40 causa problemas por quê? A. Aumenta a atividade da maior parte das enzimas. Opa, se a minha enzima pode sofrer desnaturação por elevação da temperatura, eu não vou aumentar a atividade dela, né? Falso. Letra B. A atividade das enzimas é reduzida uma vez que estas sofrem desnaturação e não se associam ao substrato. Reduzida. Letra C. A maior parte das enzimas perde sua atividade porque solidifica. Provavelmente é a letra B, tá? Mas vamos ler o resto só para... Perde sua atividade porque solidifica, precipita. Também não. Aumenta a atividade das enzimas? Não. Letra E. A atividade das enzimas é reduzida em consequência da quebra das ligações peptídicas. Eu falei que a ligação peptídica ela não se quebra, né? Quem quebra são as ligações superficiais. Portanto, gabarito. Letra C, de casa. Dúvidas? Dúvidas? Acredito que não. Qualquer coisa, você pode entrar lá no meu Instagram, @prof.Raquel, com 2E, Brandão. Pode falar, Raquel, eu vi tua aula, acelera, tive dúvida em tal, isso. Pode me chamar lá que eu respondo com o maior prazer do mundo. Contanto que não seja 3 horas da manhã, que aí é demais. E eu sempre tô colocando conteúdo lá, parodiazinhas e tal, então me segue lá pra não perder nada. É isso. Um grande beijo e até mais.